Dentro dessa temática de cura, João capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu o evangelista João, capítulo 6, a partir do versículo 1, mas nós vamos ler o versículo 9 apenas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor William, estou conhecendo agora, Deus abençoe, pastor, sua esposa Vasti, que Deus abençoe essa igreja, ao Jonathan, assim mesmo, Jonathan? Tá melhor que Salomão, né, irmão? Tá bem vestido o cara, né? Deus abençoe ele. Uma benção, nós conversamos pelo WhatsApp. Está ali um amigo de longa data, teólogo, Wagner. Deus abençoe ele, a sua esposa, a sua família, uma benção. Prazer estar revê-lo também nesta noite. Queridos, eu sou ali do Ministério Santo André, pastor Silas José de Oliveira, pastor presidente, e eu faço parte do corpo ali do setor 5, pastor George, ali na represa onde eu moro, amém? Trago a paz do meu pastor, estou debaixo dela. Queridos, João capítulo 6, versos 9, nós vamos pensar nesta noite sobre o milagre da primeira multiplicação dos pães. Diz assim o texto sagrado: aqui está um rapaz, tradução NVI do texto crítico. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Mais uma vez, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto, disse André, para tanta gente? Queridos, eu peço a sua atenção, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Pregar é fixar bem algo. Pregar é pensar o texto. Hernando Dias Lopes já disse que pregar tem um tripé. Você deve conhecer o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você não fizer essas 3 coisas, muito provavelmente você não pregou. E nós precisamos entender que quando nós estamos no altar, tenho passado 12 anos ministrando a palavra de Deus por aí, a gente vê numa geração que muitos preletores e pregadores usam pirotecnia, talvez outros tipos de ferramentas, mas não a Bíblia, para alimentar a igreja. Então convido a sua atenção hoje, como uma igreja modelo bíblica que é, para entrar comigo dentro do Evangelho de João, para entender o que está acontecendo aqui. Quando nós falamos dos 4 evangelhos, queridos, e nós fazemos um estudo, nós vemos no século XIX, na história da igreja, que a maioria dos estudiosos dizia gabalmente que o evangelho de Mateus, Matiarro, foi o primeiro a ser escrito. É o evangelho mais catequizado pela igreja, é o mais conhecido pelos estudiosos. Por quê, pregador? Porque Mateus, chamado por Jesus em Mateus 9, versos 9, o seu nome Levi, vem da raiz da palavra hebraica lev, ou levev, coração. Só que Levi significa unido a. Ele ficou surpreso com Jesus indo à sua casa e comendo ali com pecadores. Isso acabou assustando os fariseus. Mateus, ele tem uma concentração de estudos sistematizados. 60% do evangelho que Mateus escreve é ensinamento de Jesus. É ele que expressa 31 vezes nos 28 capítulos Mahut Hashamayim, ou Basilei Uranos no grego, a expressão reino dos céus. Mateus tem uma mente judaica, e é por isso que ele cita por 2 vezes a expressão ovelhas perdidas da casa de Israel. Só aparece em Mateus e por 2 vezes. Mateus está explicando para os judeus, e ele quer apresentar o Meleher dos Yehudins, ou seja, o rei dos judeus. E para isso, Mateus concentra-se em falar do reino, mas sem deixar o Antigo Testamento do lado. Ele é o que mais cita dos 4 evangelhos, o Antigo Testamento. Há pelo menos, segundo Warren Wiersbe, D.A. Carlson aqui, há 129 citações do Antigo Testamento em Mateus. Então a mente de Mateus, por ele obviamente ser judeu, é focar e apresentar esse Cristo como rei. Só que Judas se frustra, pensando que esse rei ia fazer o seu reinado na Jerusalém do 1º século na terra. Mas Jesus disse, o meu reino não é daqui. E ele se frustrou ao ponto de o traí-lo. E você conhece a história. Quando nós olhamos para Marcos, Marcos é o evangelho da ação. Primeiro evangelho a ser escrito dos rolos do Mar Morto, e o debate foi até o século XIX, até que os estudiosos começaram a entender e compreender que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e foi base para que os outros 3 fossem datados e também escritos. É bem da verdade que muitos versículos que se encontram em Mateus, Marcos e Lucas e João, nós temos uma diferença.
Alguns citam 200 versículos que tem em Mateus, Marcos e Lucas, não aparecem em João. Mas preste atenção, Marcos é a fonte, Marcos é a base. E é por isso que nós vemos o Evangelho da Ação. A expressão imediatamente aparece mais de 50 vezes em Marcos. Marcos está escrevendo para os romanos, que associa com heroísmo, com a guerra. E Marcos apresenta um herói de carne e osso. O herói que venceu não guerras como Aquiles, como os troianos, mas um herói que venceu a morte e o pecado. E ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao céu, e Romanos 8,34 está à destra de Deus, intercedendo por nós. Marcos é o evangelho mais aramaico de todos, expressão como Corban, Talita Cumi, é o evangelho mais latino também dos quatro. Marcos é a fonte, é bem verdade, mas o que me surpreende também é o evangelho que escreveu Lucas, o médico amado, o cooperador de Paulo em Filemão 24. Lucas apresenta um Jesus universal, mas Lucas tem uma mente helênica. E, obviamente, falando também aos gregos, Lucas apresenta um Jesus que tem todo o poder. Lucas é o evangelho dos quatro com mais detalhes. Para você ter uma ideia, Lucas é o evangelho da oração. É ele que enfatiza, mais do que qualquer um dos outros três, a vida de oração de Jesus. Lucas é o evangelho das mulheres. Toda hora você vê em Lucas mulheres participando do evangelho de Jesus Cristo, caminhando com ele e até mesmo sustentando o seu ministério. Lucas capítulo 8. Foi uma mulher que foi anunciar aos discípulos Pedro e João, que João 20 diz que estão correndo a pedra do sepulcro, que o mestre havia ressuscitado. As mulheres foram, de acordo com Marcos 16, embalsamaram o corpo de um Jesus morto, porque a expectativa talvez de algum é carregar um Jesus morto. A expectativa delas, quando chegarmos lá, esse Jesus não vai estar vivo, ele morreu, então acabou-se a esperança. Mas quando elas chegaram lá, louvado seja Deus, o anjo tinha removido a pedra e Jesus havia ressuscitado. Deixa eu melhorar para você dar glória a Deus. Talvez você carregando aqui um Jesus morto, mas vai sair daqui hoje levando um Jesus vivo. É o evangelho mais parabólico, a palavra parabolê no grego, colocar ao lado, vem do termo hebraico machal, mishlei, provérbios. Lucas cita pelo menos 24 parábolas, das 47 que Jesus provavelmente falou. E João? João é aquele que Pedro não entendeu nada em João capítulo 21, quando o mestre disse, esse aí vai ficar até que eu venha. O que tu tem a ver com isso? Jesus tinha algo à parte, João é o discípulo íntimo, assim como Pedro e Tiago. Ele recebe a revelação, escreve as 3 epístolas do livro do Apocalipse, em meados dos anos 99 da era cristã. Deus tinha algo, Jesus com João. João é o evangelho, segundo John Winfrey, o evangelho que você tem que ler com os óculos do Espírito. João não quer apresentar aqui um Jesus milagreiro, um Jesus curandeiro, um Jesus exorcista. João só foca em 7 milagres, 7 sinais. João só foca em 7 declarações proféticas. João quer apresentar ele como o Filho de Deus, provando a sua deidade. E isso é tão verdade, queridos, que vocês sabem, como uma igreja ensinada biblicamente, que na primeira epístola de João ele combate o gnosticismo e o docetismo. Os gnósticos que nasceram de uma seita judaica, que o que você faz no corpo não tem nada a ver. Mas João disse, não é bem assim. A sua matéria, o seu corpo está afetado pelo pecado. Já os docetistas, que vem da expressão grega doken, parecer, dizia que esse Jesus da cruz não é o mesmo Jesus divino, não é Deus. João está combatendo isso, e é por isso que ele diz, filhos, 1 João capítulo 4, provai se todo o Espírito vem de Deus. João está combatendo essa seita. E o evangelho que João escreve é para provar a deidade, a divindade de Cristo. Por isso leia com atenção. João não quer apresentar aqui o que Jesus poderia fazer, embora ele fez, mas ele quer apresentar quem ele é. E é por isso, em Arrei-Logos, ele diz, no princípio ele era o verbo, Logos, a palavra. Não era, ele estava
estava com Deus. Ele é Deus desde o princípio. Irmão, olhar isso numa lente nossa talvez não faça tanta importância, mas estude a cultura judaica e a cultura grega e veja o que era o Logos dentro da filosofia. João está mostrando que o mesmo Jesus que estava na criação no Gênesis, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ali havia a Trindade trabalhando, a epicorésia, a dança da Trindade. Jesus estava lá. João está se remetendo a uma mente judaica que conhece o Taná, dizendo: esse é o mesmo Jesus, esse estava com Deus, esse é Deus. Aí ele completa, João 1,14, e o verbo se fez carne, pastor Jonathan. A expressão habitou entre nós, esquenosen, é como a ideia de armar uma barraca, trazer uma tenda. Nós não tínhamos segurança de nada, estávamos caídos, mortos em nossos pecados e delitos, Efésios 2. Mas ele viu em nós algo, armou a tenda e chamou todos os pecadores para dentro e disse: vem, eu quero morar com vocês. João é muito profundo, tem 21 capítulos, 879 versos, 167 perguntas aqui. Irmão, aqui há muita coisa para aprender. João também é o evangelho do encontro. Toda hora nós vemos encontro em João. É um Jesus encontrando com João Batista em João 1,27, que ele diz: olha, o que está vindo aí, eu não sou digno de tirar as alpacas da sua sandália. Eu sou o precursor, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a chama viva, Ele é o que acende a lamparina. Eu sou apenas o precursor, eu sou apenas o preparador de caminho, disse o profeta Isaías. Mas esse que vem após mim, não sou digno. Só que os seus discípulos, que estavam com João, são impactados com a fala dele do verso 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verbo no grego está no presente. É que João está dizendo, ele não está tirando o pecado lá na cruz, não. Ele está tirando o pecado agora. Porque está o verbo no presente, com uma força imperativa. João está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que já está salvando, já está libertando, já está curando, já está batizando, já está avivando, tirando o pecado do mundo. O capítulo de número 1, ainda nos versos 40, é o encontro de Jesus com André, com Felipe, com Natanael e com Pedro. Para frente eu explico. Capítulo 2 é o primeiro milagre. E aí detalhe aqui, outra coisa em João fantástica. Há milagres que só João relata. Como esse, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, é um milagre à parte. É o encontro de Jesus com um casal. Um casamento sólido, um casamento avivado, é um casamento que Jesus está sendo convidado para entrar. Jesus transforma a água suja no melhor vinho da festa. Capítulo 3 é um Jesus encontrando com Nicodemos, fariseu, mestre da lei, perito, mas que não entendeu o que era anoten, nascer do alto, nascer da água e do Espírito. João capítulo 4 é o Jesus com a mulher samaritana que fica impactada. Como tu, sendo judeu, está falando com uma mulher no poço de Jacó ao meio-dia? É os encontros. João 4,43 é o Jesus com o servo do oficial. Olha o encontro. Segundo milagre. João capítulo 5 é o Jesus encontrando com o enfermo. Provavelmente não aleijado. Por quê, pregador? Porque a expressão asteneu, que aparece declinada astenai, é enfermo. E não se sabe se era paralítico. Só sabe que era uma enfermidade que o deixava acamado. Porque havia 5 grupos no tanque de Betesda. O enfermo está lá. Mas Jesus o encontra e o cura. João capítulo 6 é um Jesus encontrando com a multidão que nós vamos falar hoje, faminta. João capítulo 8 é um Jesus encontrando com uma adúltera na festa do tabernáculo, Hag Sukkah, a festa dos tabernáculos. João capítulo 9 é um Jesus encontrando um cego de nascença e fazendo um sinal que só o Messias faria, curá-lo. Você está vendo que é o evangelho dos encontros? Só que o capítulo 6 que lemos à parte
preste atenção, é o capítulo fantástico. Nele é narrado aqui algo que aparece nos 4 evangelhos. Mateus 14, versos 13, Marcos 6, do 30 a seguir, e Lucas capítulo 9, versos 10. A primeira multiplicação dos pães. A segunda, em Mateus 15, versos 29, e Marcos 8, versos 1 ao 8, só aparece em Marcos e em Mateus, a segunda multiplicação dos pães. Mas a primeira aparece nos 4. E há detalhe que tanto a ressurreição de Jesus Cristo aparece nos 4 e a primeira multiplicação dos pães. Você já se perguntou que tremendo milagre foi esse? Qual a importância de estar aqui? E o detalhe que João vai narrar para nós desse menino vai ser algo tão importante para entender. E aqui, depois dessa introdução, eu chamo a sua atenção para esse texto. Pregador, então, como que está acontecendo essa multiplicação? O que vai alavancar a situação para que acontecesse essa multiplicação dos pães? Explico? Se nós pegarmos Marcos, texto paralelo a esse, capítulo 6, versos 31, diz que os discípulos estão com Jesus Cristo depois de uma caminhada, fazendo a obra, e eles param para descansar. Porque todos nós, queridos amigos obreiros, pastor, precisamos, tem hora, parar, puxar o freio. Pregador itinerante tem hora que tem que parar e sentar para escutar o seu pastor, ou outro preletor. Tem hora que tem que puxar o freio, não é assim? O cansaço vem para todos. Eles pararam para descansar. Marcos 6,31. Qual é o outro motivo, pregador? Está em Mateus 14, versos 12. João Batista, Yohanan Baptista, 6 meses mais velho que Jesus, o seu primo, havia morrido com uma síndrome de Herodias. Que síndrome é essa? Não descansa até matar profeta. A cabeça de João Batista está numa bandeja de prata entregada porque o rei quis agradar uma moça. João Batista morre, e o versos 12, eles ficam sabendo disso e anunciam a Jesus. João Batista morreu. Então preste atenção no que eu vou falar agora. Esse milagre vai acontecer em meio a uma situação que o cansaço chegou. E a má notícia também. Mais uma vez, o cansaço chegou. E a má notícia também. E aonde que nós vamos chegar, pregador? Aqui, Mateus 14, versos 15. Os discípulos estão no deserto. Provavelmente aqui nas montanhas de Golã. Olharam para Jesus e disse: mestre, já é tarde. Mestre, o lugar é deserto. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Como assim, pregador? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sofrer a síndrome dos discípulos. E assim nós nunca viveremos milagres. Por quê? Porque por causa do cansaço e das má notícias, os discípulos estão dizendo: mestre, já não dá mais tempo. O lugar não é favorável. Deixa eu liberar a palavra nesta noite em nome de Jesus. Tem gente que entrou aqui dizendo: já não aguento mais, não dá mais tempo. Tem gente dizendo: o lugar que eu estou eu não gero, o lugar que estou não dá certo, o lugar não é favorável. Por causa do cansaço e da má notícia, os discípulos estão dizendo: mestre, despede a multidão aí, deixa eles famintos mesmo, já está tarde demais, e o lugar é deserto, não é favorável. Só que eles se esqueceram de um detalhe: Jesus estava com eles. Não, eu vim pregar nesta noite para um povo. Tem gente que entrou aqui, não sei Deus como, mas Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra ao seu coração. Você disse: não dá mais tempo, é a síndrome de Marta em João 11. Se tu tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê, pregador? Porque o impacto da ressurreição de Lázaro não foi só em Lázaro, foi no tempo. Se Jesus chega ao terceiro dia, não era milagre, porque a crença do misticismo farisaico é que a alma permeava o corpo ao terceiro dia ainda, então não ia ser milagre. Jesus chega no quarto. Eu vim pregar para alguém que talvez está debaixo de má notícia, debaixo de cansaço, desesperado, dizendo: não aguento mais, vou chutar o pau da barraca, vou desistir de ser líder, vou largar a mocidade, vou largar o grupo dos varões, vou parar com as irmãs. E Deus me trouxe aqui para te lembrar: eu ainda estou contigo nesse deserto. Não, mas o lugar não é favorável, pregador, parece que nada vai dar certo. E o texto diz: bem ele sabia o que iria fazer.
Receba essa palavra. Mateus 19:26, Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Alguém está entendendo nesta noite? As circunstâncias nos fazem desacreditar. O cansaço e a má notícia da morte de João Batista, esse é o paralelo do milagre. E o verso 1 diz: e algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Provavelmente aqui é as montanhas de Golã. Esse algum tempo não se sabe ao certo se passou 6 meses ou 1 ano, segundo os estudiosos. Mas há um tempo que se passou entre o cansaço e a má notícia. Versos 1 e 2. Grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que tinha realizado nos doentes. Essa multidão provavelmente chegou primeiro que Jesus. Porque a multidão é assim. Segue Jesus pelo que ele pode dar, não pelo que ele é. Multidão, quando vê peixe e milagre, se alvoroça. Mas quando vê um sermão, vai embora. João 6,66. E muitos o deixaram para trás. Multidão abraça pão e peixe, mas não abraça cruz. Multidão abraça presentes, mas não abraça renúncia. Enquanto a multidão está indo embora, os discípulos estão aos pés. Quem você é, discípulo ou multidão? Multidão aperta, mas não quer relacionamento. Multidão espreme ele até ele dar o que eu quero. Discípulo cai aos pés. A multidão está aqui porque semeou, os sinais estão seguindo Jesus. Óbvio, ele é o Messias. E o povo adorava. Vou seguir quem está realizando sinais. É até cultural dentro do judaísmo. Só que preste atenção, versos de número 3. Então Jesus subiu do monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo. Esse levantar, embora a expressão grega pareça ser de soberba, Jesus nunca foi soberbo, nós sabemos. É o levantar os olhos clinicamente, porque a expressão e vendo, teomai, é a ideia do verbo, é ver clinicamente, é olhar de dentro para fora, de fora para dentro, porque eu vim pregar nesta noite, só Ele sabe aonde estão as suas dores. Só Ele conhece as suas cicatrizes. Só Ele enxerga verdadeiramente as suas fraquezas. Só Ele vê os seus problemas. O lugar é deserto, mas há um olho clínico de Jesus enxergando para operar. Aleluia. Preste atenção. Ele levanta os olhos e faz uma pergunta a Felipe. É muito interessante isso, né? Porque Felipe disse: ô Natanael, está acreditando não? Vem ver. Que fala maravilhosa, né? Mas é o Felipe que agora vai se parar pelo menos contraditório. Por quê? Olha aí a pergunta. Perguntou a Felipe: onde compraremos pão para todo este povo comer? Verso 6. Fez essa pergunta apenas para o testá-lo, prová-lo, peirasmos. Intimamente sabia o que iria fazer. Verso 7. Felipe respondeu: 200 denários. Aqui, Senhor Jesus, mestre, 8 meses de trabalho não vai dar para alimentar essa multidão. E detalhe, só com um pedacinho de pão. Irmãos, eu vim falar nesta noite que nós não podemos sofrer da síndrome de Felipe. Querer viver milagre debaixo da razão e da emoção. Tem gente que fiz conta, pregador, já chequei a minha empresa, já guardei dinheiro que era para guardar, já fiz o que era para fazer, estou debaixo de matemática, estou fazendo cálculo. Mas eu vim te lembrar que nesta noite, que para viver milagre, a ferramenta que a igreja precisa não é matemática, não é aritmética, é fé. É fé.
Hebreus 10, 38, Sedaquim, o justo viverá pela fé, mas se voltar para trás, não agradará a minha alma. Nós não somos os que recuam, mas os que avançam para a salvação. 1 Coríntios 12, 9 diz que a fé é um dom. Mas Paulo gritou em 2 Tessalonicenses 3, versos 2, que a fé não é de todos. E agora, como faz? Deus me trouxe aqui para lembrar para alguém que não adianta empurrar Jesus na parede, que ele não faz milagre assim. Não adianta dizer, Jesus, se tu não fizer, eu fiz conta, Jesus. Eu planejei tudo, mas milagre não é planejado, é apenas vivido. Não está no nosso roteiro, está no roteiro de Deus. Felipe disse, ó mestre, 200 denários, 8 meses de trabalho. Não vai dar não. E vai dar só uma migalhinha de pedacinho de pão para cada um. Quer viver milagre? Use a fé. Versos 8, surge outro personagem. O André. Ah, irmão, como eu amo o André. Se por outrora Felipe tem uma síndrome de desacreditar, de querer encostar Jesus na parede para que ele faça dentro da sua razão, da sua emoção e não use a fé, tem um André. E aqui eu quero destacar pelo menos 6 características de André como um obreiro visionário, um obreiro que a igreja precisa, pastor William. Primeira característica de André é que André sempre seguiu o caminho certo. João 1,40, Wagner, diz que André deixa João Batista e vai seguir Jesus. O seu ministério também está baseado em escolhas. Você sabia disso? Para onde você vai ou deixa de ir, o que você faz ou deixa de fazer, também será resultado do que você será. O caminho certo tem levado André para ser usado do jeito certo. Escolha bem. Não tome decisões precipitadas. O André não está seguindo Jesus porque ele vai fazer, é pelo que ele é. Escute. Segunda qualidade de André é que André, sempre que ele aparece na Bíblia, ele aparece para mostrar Jesus para os outros. Se você pegar João 1,40, André já vai apresentar Jesus, ó, falando, ô Pedro, Simão, nós achamos o Messias. O que André vai fazer? Apresentar Jesus para Pedro e Pedro para Jesus. Segunda qualidade de André é que André não vive a síndrome dos fariseus, colocando Jesus dentro de uma caixinha, é só meu. André apresenta e divide Jesus com os outros. Deixa eu falar algo aqui em nome de Jesus, com temor de Deus. Esse Jesus não vai fazer diferença alguma se não sair de você e influenciar ninguém. Aprenda a dividir Jesus com os outros. Maria aprendeu, a mãe do corpo, a dividir Jesus com os outros. André está apresentando o seu irmão a Jesus. Preste atenção. Terceira qualidade é que André não segue só Jesus. Ele leva esse Jesus para casa. Oh, glória a Deus. Ele está apresentando ao seu irmão Pedro. André não quer o Jesus só para ele. André quer um Jesus para a sua família. Isso me lembra de Lucas capítulo 2. Maria e José, mãe e pai do corpo de Jesus, passou o Hag Pessa, a festa da Páscoa, estão saindo de Jerusalém, mas o Jesus ficou no Beit Hamikdash, no templo. Cumprindo-se o Bar Mitzvah, o filho do mandamento, aos 13 a 12 anos de idade. Jesus já estava ensinando os doutores da lei, mas Maria e José estão dizendo, cadê Jesus? Cadê Jesus? A gente veio com ele, está saindo sem ele. Deixa eu falar algo aqui em nome de Jesus, com temor de Deus. Se você não tomar cuidado você vai largar Jesus em 2 horas de culto e vai para casa sem ele. Está preparado para ouvir? Então não deixe Jesus aqui, leve para casa. Não deixe Jesus aqui, leve para a faculdade. Não deixe Jesus aqui, leve para o seu trabalho. Esse Jesus que só fica aqui não serve para entrar com você nos seus problemas, no seu relacionamento. Lá fora na batalha espiritual, não serve. Leve Jesus para casa.
André tem outra qualidade fantástica. O verso 8 diz: outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Irmão, André é um obreiro visionário. Ele enxerga, mas não só com os olhos. André é um obreiro muito acima da média. Ele vai enxergar solução para problema. Não é bom ter obreiro assim, pastor? No meio de uma confusão, ele vem a ser o primeiro a tacar fogo na panela. Não. É para resolver problema, não para causar discórdia. André não está ali para atrapalhar, para fazer panela, trazer facção, para dividir a igreja. André está ali para achar solução para problemas. E tomando a palavra, André. Quinta qualidade de André é que André consegue achar potencial em anônimos. Como assim, pregador? André é um tipo de obreiro que quando ele desaparece para os outros aparecer. Vou repetir mais uma vez. André aparece pouco, mas quando aparece resolve. André aparece pouco, mas quando aparece soluciona. Quando aparece tem palavra de vida. Quando aparece multiplica. Quando aparece soma. Quando aparece não divide. Quando aparece não fofoca. Quando aparece resolve. André está achando um menino no meio de 5.000 homens. Se você for contar homens e mulheres e crianças, segundo John Stott de Acaros, são 20.000 pessoas. Uma multidão no deserto. Mas André consegue achar potencial em anônimos. Eu estou debaixo dessa palavra e vim trazer aqui nesta noite que Deus levante Andrés aqui no Parque das Nações. Muitos e muitos Andrés. Que não queira aparecer, mas que faça os outros ser usados por Jesus. Que ache potencial em anônimos. Sabe qual é a maior qualidade de André, Jonathan? É que ele eleva o potencial dos outros. Seja um tipo de obreiro que consiga elevar o potencial de alguém. André, obreiro que a igreja precisa. Só que eu quero terminar aqui. André chega tomando a palavra, e versos 9. Aqui existe o verbo no presente. Existe um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí você vai dizer, mas pregador, ele disse que são isso para tantos. Outra qualidade de André. Como assim qualidade? É que André não é perfeito, está sendo aperfeiçoado. No dia que você se achar perfeito, para parar. Todos nós estamos com a placa de em obra. Não, porque seria muito simples, Jonathan. Fala, caramba, André não tem defeito. Tem defeito sim, ele erra também. Tem hora que ele desacredita mesmo. Tem hora que ele fraqueja mesmo. Mas ele ainda está aos pés de Jesus. Escute que eu vim falar desse menino. Que maravilhosa. Aqui é o 19º milagre dos 35. E o que mais me chama a atenção, que o preleitor daquele momento não será o André. O preleitor daquele momento não seria o Pedro. Não seria o Felipe. Não seria nenhum dos discípulos de Jesus. Mas é um anônimo. Pregador, mas por que Lucas no capítulo 9 não cita o nome? Não fala do menino? Por que Marcos capítulo 6 versos 30? Por que Mateus 14 a partir do versículo 13? Eu não sei. Só sei que João quis relatar para nós, identificando esse milagre, que o menino estava lá. Qual é a necessidade, pregador? Fome. Qual é a necessidade, pregador? Fome. Só que os discípulos disseram para Jesus, Mateus 14:15, diz, pede aí, Jesus. Aí Jesus fala com eles, de maneira alguma, dá-lhes de comer, versos 16 de Mateus 14, dá-lhe vocês de comer para a multidão. Pregador, onde você quer chegar? Eu quero falar das qualidades desse menino. Jesus está olhando para os seus discípulos e diz, a obrigação de dar de comer é de vocês. Irmão, pior coisa é obreiro com o cesto vazio. Vou falar mais uma vez. Pior coisa é obreiro com cesto sem pão.
Mateus capítulo 15, versos 34, na segunda multiplicação dos pães, me parece que eles aprenderam, quando Jesus disse, o que vocês têm aí? Temos 7 pães, 7 pães, 7 pães, 7 pães. Pior coisa é obreiro que não tem uma palavra de vida. Aperta o cinto em nome de Jesus. Pior coisa é obreiro com cesto vazio. A multidão está faminta e você não tem nada para dar. A multidão está necessitada e você cobra tanta gente, mas não se cobra. Está com o cesto vazio. Só que o que mais me marca nesse texto é a qualidade desse menino. Primeira qualidade, no meio da multidão, esse menino, imagino eu, mente de pregador. Ele não estava querendo aparecer, irmão, vão 20 mil pessoas. Crianças, ali não faltava. Mulheres, mas o André achou ele. Que era anônimo, mas estava no lugar certo. Eu vim falar nesta noite para alguém, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24. Jesus olhou para os discípulos e disse, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais vestidos, roupagem de poder. Jerusalém, lugar da promessa. Jerusalém, lugar do sacrifício. Jerusalém, lugar do culto. Jesus está dizendo assim, não arreda o pé de Jerusalém. Quer promessa? Quer que o Espírito desça? Fique em Jerusalém. Eu vim falar para alguém que está debaixo de cansaço e de má notícia. Você está hoje no lugar certo. Como assim, pregador? Ele era anônimo, não queria aparecer, mas Jesus iria usá-lo. Jesus está procurando uma geração que não queira aparecer tanto, mas seja usado o quanto. Oh, aleluia. Jesus está procurando uma geração que quando aparece, aparece para ser usado. Erebandaraia ceia. Segunda qualidade desse menino é que ele é anônimo de outra, mas ele está preparado. Como assim, pregador? Ele é anônimo, não tem nome, a Bíblia não fala. Não sabe de onde veio, a Bíblia não fala o parentesco. Mas ele está preparado. Que Deus comece a levantar ainda mais aqui no Parque das Nações, obreiros preparados, jovens preparados, casais preparados, anciões preparados, pastores preparados. Como assim? Segundo Timóteo capítulo 2, versos 15, Paulo diz a Timóteo, o jovem Timóteo, apressa-te. No português não parece tanto a reflexão, mas ali o verbo spodasson no grego é a ideia de tenha pressa, Timóteo. Para quê? Para buscar carro, chave, bênção? Não, para se preparar para Deus. Tenha pressa de preparo, Timóteo. Se prepare a Deus como obreiro, docmos, aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como espadachim, como cirurgião segurando o seu instrumento, é Paulo dizendo a Timóteo, se prepara. Irmão, nós vivemos uma geração que acha que sem preparo Deus vai usar, vai não. Se Deus pode escolher alguém preparado para usar, você acha que Deus vai usar o despreparado? Você pode estar no lugar certo, mas despreparado não fará tanta diferença. Mas no lugar certo, com preparo. Os irmãos de Davi estavam no lugar certo, mas despreparados. Saul estava no lugar certo, mas despreparado. E por isso Golias zombou, e por isso o gigante bradou. Mas Davi estava no lugar que Deus queria. Chegou no lugar certo, mas preparado. E bastou uma pedra. O seu preparo vai te levar em lugares que você nem imagina. Aramandaraia. Se prepara mesmo. Porque Deus vai começar a te usar de um jeito que você nunca viu. Aqui, terceira qualidade para a gente caminhar. Eu quero falar com os preletores. E abrir o meu coração há 12 anos pregando. E aos alunos que estudam comigo teologia, eu sempre falo isso. Esquece da teologia para quê? Qual é a sua motivação? Tem muitos obreiros que estudam para vomitar na cabeça ou na cara dos outros. Um conhecimento que na verdade ele nem tem, porque conhecimento sem sabedoria não presta para nada.
Qual é a motivação que tem te levado? Sabe o que está acontecendo aqui? Tem um menino. A expressão paidairion no grego, um pequeno moço. Um mocinho, mas que está com 5 pães. E aqui eu quero falar com todo respeito aos meus amigos preletores. O povo está com fome, o povo está? Qual é a necessidade? Fome. E quem tem alimento? O menino. Qual é a necessidade? Fome. E quem tem alimento? O menino. E qual é o alimento? Pão. E Deus falou comigo, eu tenho que entregar. Amigos pregadores, a igreja não é lugar para você trazer palha. Altar é lugar de trazer pão. Não, mas é pão de cevada, pregador. Mas ainda é pão. Não, não é pão de trigo, não é pão da classe alta. Mas Jesus não se preocupou com o tipo do pão. Era pão. Deixa eu melhorar. A igreja não é lugar de plágio, pregador. Você não pode trazer comida morta para esse altar. Comida requentada. Traga pão. Se trazer pão, ele aviva. Se trazer pão, ele alimenta. Se trazer pão, ele cura. Se trazer pão, ele sara. Se trazer pão, ele batiza. Traga pão para cá. E é com muito temor que eu digo isso, porque vivemos tempos de pregadores despreparados, que não respeitam nem os seus líderes. Foi ungido em casa, ninguém sabe quem é o pastor, ninguém sabe para onde vai. Ele está igual Satanás em Jó, eu vim de rodear e passear a terra. Aperta o cinto. Traz pão, não palha. Vivemos um tempo de outra, pregadores sem identidade. O cara copia até o gel no cabelo do outro pregador. Até a voz é plágio. Deus não quer plágio. Deus quer comida no altar. Traz pão que você vai ver o que ele vai fazer. Não, mas eu não fiz curso teológico. Mas ninguém começou fazendo teologia, querido. Você deve ler Bíblia. Estude a palavra, venha para a escola dominical, obreiro se forma em escola dominical e em culto de doutrina. Traga pão. Não, mas é pão de cevada, pregador, mas ainda é pão. Provérbios 35 diz que toda a palavra do Senhor é pura, escudo é, para os que nele esperam. Traga pão. O seu pequeno pão vai alimentar uma grande multidão. E o que me chama mais atenção nesse milagre, terminei aqui, é que o pão na mão do menino era só pão de cevada. E 5 pães e 2 peixinhos na mão do menino. Outra dica para pregadores, estude mesmo. Eu estou indo para o meu mestrado de teologia, porque eu amo isso, eu amo a palavra. Mas nem todo mundo foi chamado para mestre, tudo bem. Estude mesmo, faça curso mesmo. Estude, busque, se aprimore. Mas não adianta nada se você pegar a mensagem e não colocar na mão dele. Quer que a mensagem tenha efeito? E por muitas vezes, pastor William, eu sou perguntado, qual é o sucesso? Não tem sucesso, tem preparo. Tem dia que não é assim, de outra. Você prega, parece que nada aconteceu, não é assim, pregadores? Mas quem está fazendo? E qual é a obrigação? Põe na mão dele. Mensagem só será mensagem com vida se estiver na mão do dono. É por isso que Paulo deu um grito em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. E esses tesouros, esqueus, estão em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas o poder, a glória, seja de Deus. Você é vaso, o tesouro que é excelente. Quer viver milagre? Põe na mão dele. Na mão do menino era estatística. Na mão do menino era teoria. Na mão de Jesus virou realidade. Na mão de Jesus virou prática. Na mão do menino era um símbolo de esperança. Na mão de Jesus é milagre. Alguém está entendendo nesta noite? Põe na mão de Jesus. Tira da sua nesta noite e coloca na mão daquele que pode resolver.
Põe a mensagem na mão dele que você vai ver o que acontece. Esse alimento só se multiplica porque tomando, paralambando, tomando, pegando na mão. Jesus deu graça ao Pai, repartiu e mandou a multidão se assentar. João não relata, mas os outros sim, de 50 em 50. Senta. Termine aqui. Quer viver milagre? Senta. Jesus está ensinando um princípio fantástico aqui. Porque, à luz do verbo grego aqui, o sentar não é literal. Jesus está usando uma linguagem figurada. Vocês estão se esquecendo, vocês chegaram aqui famintos, é mais Jesus dizendo assim para eles: vocês chegaram aqui famintos, mas vocês querem me apertar, seguir os sinais e viver milagre. Mas vocês se esqueceram de depender do dono do milagre. Senta. A expressão grega sentar é a ideia de colocar-se deitado como um bebê, ou se apegar em uma coisa e segurar. É metafórico. Jesus está dizendo: vocês querem viver milagre? Vocês querem que eu cure a sua fome, sare a sua sede, faça o que vocês precisam? Então volte a depender, como um dia vocês dependeram. Vivemos um tempo na igreja que está difícil pregar. Você hoje vai numa igreja, graças a Deus eu fiquei muito maravilhado quando eu cheguei aqui com a minha família. Porque eu vi um modelo de uma excelência de uma igreja que tem um culto bíblico. Mas você chega em muitos lugares que o pregador tem 50 mil louvores e 5 minutos de palavra. O desprazer com a palavra é tão grande que se você estuda teologia, você é demonizado e você é frio. A Bíblia só te esquenta, querido. Salmo 29:7 é a voz do Senhor que lança a labareda de fogo. O que Jesus está ensinando para eles é um princípio. Não tem como você querer a bênção e não abraçar o abençoador. Não dá para ter coroa sem cruz. Não dá para desconectar. O texto diz que Jesus manda os seus discípulos alimentar a multidão. E eles começam a alimentar. Imagine, irmão, o tamanho daquele milagre. 20 mil pessoas. E sobraram ainda 12 cestos cheios. E Jesus disse: pega tudo aí, viu? Não é para sobrar e deixar resto em lugar nenhum. Pega. O cesto estava vazio, mas sobraram 12 cestos cheios. Hoje é noite de Jesus voltar a encher cestos vazios. Alguém recebe essa palavra em nome do Senhor? Então levante a sua mão se você crê como profeta. E através da Bíblia, hoje é noite de ele voltar a encher cestos. Que já estava vazio faz tempo. Oh, aleluia. Que já estava cauterizados, já estava parados, não tinha mais pão. Hoje é noite que o dono da bênção, o bom samaritano, hoje é noite de ele encher cestos, cestos, cestos. E não vai ser só para te alimentar. Através de você, pessoas serão alimentadas. Vidas serão curadas. Vidas serão batizadas. Vidas serão transformadas. Vidas serão libertas. Deus hoje vai encher cestos. Ele senta a multidão, realiza o milagre, alimenta a multidão. Porque ninguém com Jesus que vai até ele com fome sai sem ser saciado. E o texto diz que a multidão agora está impactada. É a multidão. Olha o sinal que ele fez. E o que eles identificam? E agora eu identifico Jesus como Neviim, Navi, profeta. Só por causa do sinal eu identifico ele como profeta agora. Vou repetir mais uma vez. Só por causa do sinal que ele fez, para mim agora ele é profeta. Irmãos, em nome do Senhor Jesus eu falo com temor. Não viva um evangelho que Jesus tem que te provar alguma coisa. Ele já provou, João 3,16. E Deus, o maior ser, amou, o maior amor, agapau, o mundo, o maior sistema, cosmos, que deu o seu filho, o maior sacrifício,
unigênito, sacrifício único, para todo aquele que nele crê, maior promessa, não pereça, maior livramento, mas tenha vida eterna. Aleluia. Não viva o evangelho como o evangelho da multidão. Eu só reconheço Jesus pelo que ele faz, pelo que ele me dá. Agora ele é profeta. O texto diz que foram proclamar Jesus e Jesus logo se retirou. Isso é muito tremendo em Jesus também, não é verdade? Mesmo sendo Messias, mesmo sendo Deus, quando o povo quer dar glória, que não é uma glória que vai trazer benefícios, Jesus se afasta. Toda hora que o povo ia para proclamar, esse aqui é o profeta, esse aqui é o rei dos reis, Jesus foi e se retirou-se para o monte. Eu aprendo outra lição para a gente ir embora. Não se esqueça que milagre não é sobre mim e você. Milagre é sobre Ele. Vou falar mais uma vez. Milagre não é sobre o que eu posso ou não fazer. Milagre é sobre o que Ele faz, quando Ele quer e porque Ele quer. Provérbios 10, 22 diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. E eu quero que você saia em nome do Senhor Jesus debaixo dessa palavra. Se entrou faminto aqui hoje, saia daqui com o cesto cheio. Saia daqui saciado. E outra coisa, leve esse pão para mais um. Leve esse pão para casa. Leve essa presença para casa. Leve essa graça para casa. Leve o perdão para casa. Leve essa verdade para casa. Leve esse conhecimento de Deus para casa. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Queridos, que milagre fantástico. Jesus ensinou tanto os seus discípulos, tanto Felipe, que não dá para viver na matemática, às vezes é fé, não tem como. Não dá para viver na nossa emoção e na razão, ainda no nosso dia a dia. Não dá para querer ensinar Jesus a trabalhar. E o André, um obreiro que se destacou porque não quis aparecer, mas quis resolver problemas, quis trazer solução. E o menino, características de um pregador que não tem nome, mas tem mensagem. Está anônimo, mas está preparado. E quando chega para alimentar, tem alimento certo, pão. E sabe que para dar certo tem que colocar na mão daquele que faz. E a multidão, pregador, faminta, aprendeu a voltar a depender daquele que pode alimentar. Fique de pé. Eu sinto a presença do amado.